Nossa série de hoje se chama Andor de 2022. No planeta industrial Morana 1, um homem chamado Cassian é visto caminhando pelas ruas. Ele chega em um clube de strip e pede uma bebida. Uma mulher se aproxima para atendê-lo e dois policiais que estavam lá antes dele reclamam sobre o fato dele estar sendo atendido primeiro. Cassian avisa a garota que ela deveria atender os oficiais de autoridade primeiro, mas ela não dá atenção ao seu conselho. Ela pergunta se ele está procurando algo em particular naquela noite, e ele pergunta se há alguma garota do sistema planetário Canary por ali. Ela supõe que ele seja de Canary e esteja sentindo saudade de casa. Ela vai verificar se há alguma garota desse sistema e volta para contar ao Cassian que havia uma garota de lá, mas ela foi embora há um tempo. Ele pergunta pra onde a garota foi, e a mulher fica curiosa. Ela pergunta se ele é namorado ou marido da garota de Canary, mas o Cassian responde que estava procurando pela sua irmã. Ele pergunta se ela sabe como a garota de Canary se chama, mas a mulher diz que ninguém usa o nome verdadeiro em um lugar como aquele. A seguir, o Cassian estava indo embora quando os dois oficiais o seguem e exigem que ele mostre a sua identificação de trabalhador corporativo, pois aquela é uma zona corporativa e se ele for um visitante estacionando seu veículo naquela área, ele vai ser multado. O Cassian diz que tem 300 créditos no bolso e que eles podem pegar essa quantia e deixá-la em paz. Os oficiais se aproximam dele para pegar o seu dinheiro do seu bolso, mas ele usa essa oportunidade para atacá-los e roubar as suas armas. Ele soca um dos oficiais na garganta, mas acidentalmente acaba matando ele. Quando percebe o que fez, ele fica chocado, não conseguindo acreditar no que aconteceu. O outro oficial percebe que o Cassian é uma ameaça real e implora para que ele poupe a sua vida. Ele diz ao Cassian que pode dizer às autoridades que a morte do outro oficial foi um acidente. O Cassian percebe que não há saída da situação em que se meteu e atira no outro oficial na cabeça, matando ele na hora. Ele corre para sua nave e deixa o planeta o mais rápido possível. No planeta Ferrix, no sistema Morlane, um androide chamado B2Emo chega para poder ver o Cassian, que estava dormindo. Ele sonha quando era um menino em Canary, onde era chamado de Cassian. Sua irmã o acorda para mostrar algo, e ele e toda a sua vila olham para o céu e conseguem ver uma nave caindo no planeta. No presente, Cassian acorda e pergunta ao B2Emo se a sua mãe adotiva Marva ou seu amigo Braço estavam procurando por ele. O droide responde que sim, a Marva estava procurando porque Cassian estava prejudicando a sua saúde e reputação ao se relacionar com pessoas de caráter duvidoso. Cassian pediu ao B2Emo que mentisse e não dissesse a ninguém onde ele estava. O droide disse que seria necessário muito poder para poder mentir, e ele precisaria recarregar para conseguir fazer isso. A seguir, o Cassian encontra seu amigo Braço no trabalho e pede que ele invente um álibi pra ele pra noite anterior. Ele pede que caso alguém pergunte, o Braço diga que o Cassian estava com ele e que os dois saíram pra beber. O Braço fica preocupado com o motivo do Cassian pedir tal favor, mas concorda. Ele diz ao Cassian que, quando tudo isso acabar, ele precisa arranjar um emprego e parar de ser vagabundo. De volta a Morana 1, o inspetor Cyril Carne leva um relatório sobre os dois assassinatos da noite anterior ao seu chefe e jura resolver o caso o mais rápido possível. Ele diz que o principal suspeito é um homem que foi a um clube de strip à procura de uma garota de Canary. No entanto, o chefe manda que ele deixe o caso de lado e faça parecer um acidente, e não um assassinato, porque ele não quer prejudicar o relatório sobre a prevalência de crimes que ele estava prestes a apresentar às autoridades imperiais. Cyril, que é um oficial diligente, fica muito irritado com isso. De volta a Ferrix, Cassian chega para ver a sua amiga Bix, que tem conexões com compradores do mercado negro. Cassian diz que tem uma peça de tecnologia imperial altamente valiosa chamada Unidade Starpath e quer vendê-la. Ao saber que Cassian tem esse item há algum tempo, Bix fica muito suspeita sobre o motivo dele querer vendê-lo agora. Cassian diz que precisa se mudar e desaparecer por um tempo, e que precisa de todo o dinheiro que conseguir para isso. Bix fica bem hesitante no início, mas depois concorda em entrar em contato com seu comprador. O namorado de Bix, Tim, aparece, e Cassian pergunta se ele sabe das transações entre eles. Bix diz que não, mas sugere que o Tim faria qualquer coisa por ela. Enquanto Cassian estava indo embora, Tim faz muitas perguntas sobre o que ele e Bix conversaram, perguntas às quais Cassian não responde claramente. Em um flashback, é mostrado um jovem Cassian se juntando a uma festa tribal que estava saindo para procurar pela nave que caiu. No presente, Cyril vai contra as ordens do seu chefe e continua trabalhando no caso. Ele examina as gravações de radar da noite do assassinato e encontra um veículo antigo, não registrado, estacionado na zona corporativa. Ele exige um relatório completo sobre as atividades do veículo. Voltando para Ferrix, Cassian é parado por um homem, a quem ele deve dinheiro, mas ele consegue se livrar da situação. Parece que Cassian deve muito dinheiro a muita gente, e já estava acostumado com isso.
Enquanto isso, Tim vê Biggs saindo com Cassian e pergunta onde que ela estava indo, mas Biggs não lhe dá nenhuma resposta direta. Ele fica desconfiado e decide segui-la. Ele a segue por um tempo, mas acaba se perdendo ao esbarrar em alguém no caminho. Biggs chega a um local secreto e entra em contato com seu comprador. Em Moana 1, Cyril descobre que o veículo antigo foi para Ferrix, e ele ordena uma investigação sobre qualquer homem Canary no planeta. Seus colegas de trabalho o alertam de que não há muitas informações sobre o povo de Canary e que as pessoas de Ferrix não vão colaborar facilmente com a investigação, pois tem a sua própria maneira de fazer as coisas. Mas o Cyril insiste em seguir esse caminho, não ligando para o que estava chegando ali. Em Ferrix, Cassian estava substituindo o chip de identificação na nave que ele pegou emprestada do seu amigo Pigla para ir para Moana 1. Ele diz ao Pigla que precisará da nave novamente, mas o Pigla avisa que não fará mais favores por Cassian e que ele não deve mais voltar ali. Em um flashback, a irmã do Cassian tenta se juntar ao grupo de buscas enquanto estão saindo, mas ele diz que ela vai ficar com a tribo. Ela observa tristemente enquanto ele sai com o grupo todo. Cassian segue o grupo de busca e chega a uma estranha cratera. No presente, o final do expediente é sinalizado em Ferrix e Biggs lê no computador que um mandado foi emitido pelas autoridades para um homem de Canary residindo em Ferrix. Ela rapidamente fecha o computador quando o Tim chega, mas quando ela sai, o Tim abre o computador e também lê o mandado. Cassian chega em casa e encontra Marva. Ela lê o mandado também e exige saber como as autoridades descobriram sobre a origem Canary dele, quando ele sempre afirmou em todos os documentos legais que era de Ferrix. Cassian não lhe dá uma resposta direta. Os dois discutem sobre quem nesse planeta sabia sobre a sua herança Canary, e Cassian diz que poucas pessoas sabem, entre elas Biggs. A seguir, o Cassian vai virar Biggs. Ele diz que estava disposto a vender uma unidade Star Pet para Biggs por qualquer dinheiro que ela tenha, porque no momento ele só precisa de dinheiro suficiente para sair de lá. Biggs diz que já entrou em contato com seu comprador do mercado negro e não pode cancelar agora. Ele chegará lá pela manhã. O Tim observa toda essa interação de longe, com ciúmes do fato de que pode haver algo entre o Cassian e Biggs. Tim vai até as autoridades e denuncia Cassian, revelando que Biggs lhe contou sobre a origem Canary do Cassian. Cyril manda a stripper que encontrou Cassian ir identificá-lo. Enquanto isso, Biggs chega à casa do Tim no meio da noite para poder ficar com ele. Cyril pede ajuda ao sargento Lonos, que é um oficial tão dedicado quanto ele, e os dois se preparam para ir para Ferrix com 12 homens para poder prender o Cassian. Em um flashback, o Cassian e um grupo de buscas chega ao local da nave caída e se aproxima cautelosamente da embarcação. Já no presente, o comprador do mercado negro chega a Ferrix, enquanto Cassian prepara a unidade Star Pet e pega sua arma. Biggs acorda após uma noite de amor apaixonado com o Tim, o traidor, e diz que precisa sair para resolver alguns afazeres. Tim fica desconfiado dela novamente. Enquanto isso, Cassian diz ao B2Emo que terá alguns créditos para dar a Marva mais tarde naquele dia. Se o droid puder trazê-los, ele o fará, mas se não puder, o Cassian vai instruir o droid via comunicação sobre como obtê-los. No flashback, o líder do grupo de buscas encontra corpos fora da nave caída e investiga mais a fundo. Um dos homens se levanta e atira no líder, matando na hora. O grupo de busca entra em pânico e começa a disparar dardos contra o homem, que atira de volta. Eles carregam dezenas de dardos nos seus corpos até que finalmente ele desmaia. Eles se aproximam para olhar o corpo de perto do seu líder e lamentar a perda. Mas enquanto todos os outros membros da tribo estão de luto, Cassian estava furioso. Cassian se prepara para pegar a nave rumo ao ponto de encontro do comprador do mercado negro. Ele diz ao controlador da nave que não pode revelar qual pacote estava transportando e que precisa sair imediatamente. O controlador diz que tal urgência e discrição custarão pelo menos 700 créditos. O Cassian só tem 500, mas promete arranjar o resto em uma hora. Durante a conversa, o Cassian descobre que o controlador estava pesquisando o planeta Canary devido ao mandado emitido. Sua pesquisa revela que Canary foi declarado tóxico e que o planeta foi declarado inabitável pelas autoridades imperiais após um acidente de mineração que matou toda a população. Essas palavras deixam Cassian desconfortável. Enquanto isso, Cyril faz um discurso muito pouco inspirador sobre a importância de agir para os homens e se juntarem à missão de prender Cassian. Lonos o incentiva, como um bajulador que ele é. No flashback, o jovem Cassian, furioso, entra na nave caída e começa a destruí-la. No presente, o Cassian informa ao Brasso que ele logo partirá, pede que ele cuide da Marva enquanto estiver ausente e vai ao encontro do comprador. Biggs encontra o comprador e o informa sobre a situação do mandado de prisão do Cassian, dizendo que terão que agir rápido. Ela lhe diz onde o Cassian estava esperando.
Enquanto isso, Cyril e as autoridades chegam ao planeta. No flashback, Marvel é revelada como estando na nave caída com o B2 Zemo, muito mais jovem e mais novo. Ela e seu associado encontram o jovem Cassian. Eles percebem que mais naves imperiais irão seguir essa e, se deixarem Cassian ir, ele vai ser morto, já que os Canari mataram o oficial. O Império Imperial matará todos eles. Marvel nocauteia e decide levá-lo com ela. No presente, Cyril e seus homens chegam à casa da Marva e começam a revirar tudo em busca de qualquer pista sobre onde Cassian pode estar. Eles encontram o B2 Zemo e nesse momento Cassian faz uma ligação pro droid. Eles rastreiam a conexão, descobrem a sua localização e começam a se dirigir até lá. Enquanto isso, um jovem garoto avisa Bix de que há oficiais na casa do Cassian. Bix estava prestes a sair quando Tim, o traidor, a impede e diz que Cassian pode se cuidar sozinho. Bix pergunta a ele como ele sabe que ela irá ajudar o Cassian, e ela percebe que foi ele quem passou as informações para as autoridades sobre o Cassian. Cassian encontrou o comprador, mas é revelado que ele estava muito mais interessado no Cassian do que na unidade Starpath. Ele revela que sabe tudo sobre o passado do Cassian e o Cassian fica desconfiado e diz que precisa sair dali antes que as autoridades os encontrem. Ele não quer deixar o Cassian para ser pego, pois seria um desperdício de talento. O Cassian pergunta por que ele iria se aliar ao comprador. E o comprador responde que vai permitir que o Cassian lute contra o Império de verdade. Eles acabam cercados pelos homens do Cyril e têm que entrar em um tiroteio antes de escapar para um túnel subterrâneo na cidade. Quando as pessoas veem os oficiais patrulhando, começam a bater peças de metal. Cyril não entende o que estão sinalizando, mas o Lonus diz para eles não se preocuparem, pois provavelmente é apenas uma tática de intimidação. É revelado que isso é um sinal para as pessoas criarem o máximo de dificuldade possíveis para os oficiais. Bix é capturada por alguns oficiais que a veem fugindo, e quando Tim chega para ajudá-la, os oficiais a matam. Ela fica devastada. Enquanto isso, Cyril é pego por Cassian. O comprador diz que deveriam matá-lo, mas Cassian apenas amarra um inspetor. Cassian e o comprador criam uma distração para os oficiais enviando um carro, que os oficiais abatem. O carro explode, matando vários oficiais. Enquanto Cassian e o comprador escapam em outro veículo, Cyril fica atônito com o que aconteceu. Enquanto Cassian embarca em uma nave com o comprador, ele lembra de Marva, que o resgatou com uma nave semelhante quando ele era uma criança em Ferrix. Já lá em Ferrix, todos contemplam as injustiças e atrocidades do Império que tiveram de suportar durante toda a vida. Dessa maneira, a primeira temporada é finalizada. Andor é uma série de TV americana de 2022 que faz parte da franquia de Star Wars. A série é um prelúdio do filme Rogue One de 2016, que é um prelúdio do filme original de Star Wars de 1977. Apesar de ser uma das séries menos assistidas da franquia de Star Wars, a série foi muito bem sucedida e recebeu ótimas críticas de fãs e críticos. A série só teve uma temporada até agora e estava sendo prevista uma segunda para ser lançada agora em 2025. O que vocês acharam? Deixe nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!